Tudo bem? Eu me chamo Alessandra, sou enfermeira. Estou aqui para falar um pouco, sobre cuidados e manuseio do dreno de tórax. Essa é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente do Hospital de Emergência Oswaldo Cruz, onde nós teremos um encontro, já previamente agendado no dia 3 e 4, para falar um pouquinho mais, da teoria e prática do manuseio do dreno de tórax. Com relação aos cuidados de enfermagem com dreno de tórax, a literatura ela menciona 3 momentos, destinados para os cuidados de enfermagem. O profissional da clínica cirúrgica ele está presente no pré-procedimento, onde nesse momento ocorrerá a orientação do paciente da família acerca do procedimento que será realizado e a preparação desse paciente, e no pós-procedimento, onde esse paciente também recebe orientação, ele e a família, ocorre a manutenção da permeabilidade do sistema de drenagem, ou seja, realização da troca do sistema, aferição do débito drenado, realização de curativo diário, desobstrução desse dreno. Então, a enfermagem ela está presente dentre os 3 momentos. Porém, especificamente, o profissional da clínica cirúrgica, ele realiza cuidados de enfermagem no pré-procedimento e no pós-procedimento. E com relação à periodicidade da troca do selo d'água do dreno de tórax, a literatura ressalta que essa troca ela deve ser diária, exceto em casos onde a prescrição médica, não indica a troca diariamente. Então, cabe à equipe de enfermagem observar e identificar, na prescrição médica, se esse paciente é um caso excepcional para não realização da troca desse selo d'água de forma diária. Os protocolos atuais mencionam a necessidade de 2 profissionais durante a troca do selo d'água, para que a segurança durante esse procedimento seja preservada. No primeiro momento, ocorrerá a abertura do frasco de drenagem. No segundo momento, esvaziamento, limpeza, recolocação do selo d'água. E no terceiro momento, a reconexão ao sistema coletor sem risco de contaminação do sistema ou do ambiente. Mais adiante, a gente vai falar um pouquinho sobre esse procedimento, como que deve ser feito. Quanto aos materiais e insumos que devem ser utilizados na troca do selo d'água, o profissional deverá levar um frasco medidor graduado com capacidade de até 2 litros, soro fisiológico e considerar para frascos de 1.000 ml, deve-se levar 300 ml de soro fisiológico. Para frascos de 2.000 ml, deve-se levar 500 ml de soro fisiológico. Uma fita adesiva com cor clara e uma caneta. Quanto aos equipamentos de proteção individual, o profissional deverá estar trajando avental, luva de procedimento, óculos de proteção e máscara cirúrgica. Com relação ao procedimento de manuseio e troca do selo d'água, existem várias etapas a ser seguidas pelo profissional. A primeira delas é a higienização das mãos de forma correta para prevenir qualquer tipo de infecção cruzada. O esclarecimento ao paciente acerca do procedimento a ser realizado. A paramentação correta desses profissionais. Após essas primeiras etapas, o profissional ele vai pinçar o dreno intermediário. Por isso, 2 profissionais nesse momento são essenciais para que esse pinçamento e essa troca ocorra de forma segura. Após o pinçamento, ocorrerá a medição do débito no próprio frasco coletor graduado, antes de despejar esse débito em um frasco medidor. O enxágue desse frasco deve ser realizado com soro fisiológico estéril e o conteúdo do enxágue deve ser também desprezado no frasco coletor limpo. Deverá ocorrer o preenchimento do frasco coletor, novamente, com soro fisiológico ou água estéril, 300 ml para frascos com capacidade de drenagem de 1.000 ml e 500 ml de soro fisiológico para frascos com capacidade de drenagem de 2.000 ml.
Ocorrerá a instalação da tampa do frasco após o preenchimento, né, com um novo soro fisiológico, de modo que a haste fique submersa a cerca de 2 centímetros. Nesse momento, após a instalação da tampa, ocorrerá o despensamento do dreno e a extensão do frasco. Após, deverá ser feito a régua indicando o ponto zero, que é o nível da água, colocando o nome de quem realizou o procedimento, data, horário, na lateral da graduação do frasco coletor. Após todas as etapas anteriores serem concluídas, o paciente ele deve ser deixado em uma posição confortável. O ambiente onde esse paciente está deve ser mantido em ordem. Então, todo o material que deve ser desprezado tem que ser desprezado pelo profissional que realizou o procedimento. Esse material que vai ter que ser desprezado em uma área específica, que é a área do expurgo, deve ser direcionado imediatamente para esse local. O frasco que foi utilizado para coletar a drenagem, ele deve ser limpo, né, e ser realizada a desinfecção lá na área do expurgo para que ele possa ser reutilizado novamente. A anotação no prontuário do paciente com relação ao aspecto e volume drenado, ela deve ser realizada por um dos profissionais que realizou o procedimento. Isso é um respaldo para a equipe de enfermagem. Com relação aos cuidados, observações e orientações acerca do manejo da troca do selo d'água do dreno de tórax. O paciente ele deve ser estimulado, né, a movimentação no leito, ou quando ele conseguir deambular, ele também deve ser estimulado. Deve-se estimular o paciente a realizar exercício respiratório quando ele já foi, né, quando ele já passou por uma avaliação da equipe da fisioterapia e já sabe quais são os exercícios que devem ser realizados. Se houver necessidade de se elevar o frasco acima do nível do tórax do paciente, para que ocorra o transporte, a deambulação ou qualquer outro procedimento, o dreno ele deve ser clampeado, tá? Manter o frasco abaixo do nível do tórax do paciente, então o paciente ele deve ser orientado com relação a isso e sempre que for possível a equipe de enfermagem deve observar se esse frasco ele está abaixo do nível do tórax do paciente. Se o volume diário de drenado for de 100 a 150 ml, a equipe deve perguntar ao médico sobre a necessidade de troca do selo d'água. Então, cabe ressaltar que existem, né, trocas que não devem ser diárias, mas isso tem que estar prescrito pelo médico no prontuário do paciente. São a cuidados, observações e orientações, deve-se registrar o volume e as características da drenagem a cada 6 horas, né? Mesmo após já ter sido realizado a troca do selo d'água, mas essas características de drenagem e o volume deve continuar sendo registrado no prontuário do paciente. E também não podemos esquecer de prender o sistema de drenagem fechado, né, que é o dreno de tórax, as roupas do paciente ou a cama, né, conforme o apropriado. E sempre orientar esse paciente que se ele for levantar, se ele for deambular, para que ele tenha o máximo de cuidado na hora, né, do manuseio desse material. Por fim, eu deixo algumas referências para que vocês tomem como base, né, acerca do manuseio e do cuidado que deve ser realizado com relação ao dreno de tórax. Espero que na nossa parte prática do treinamento a gente consiga sanar as dúvidas que ainda existem. Então, eu aguardo vocês no dia 13 e dia 4, conforme o flyer de divulgação do nosso treinamento.